Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Nicolas e hoje vamos explorar a transição do mundo bipolar, dominado pela tensão entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, para o mundo multipolar contemporâneo. Vamos entender os motivos, eventos e mudanças que moldaram a geopolítica global desde a metade do século XX até os dias atuais. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou em uma nova fase de tensão e rivalidade, conhecida como Guerra Fria. Esse período, que se estendeu de 1947 a 1991, foi caracterizado pela disputa ideológica e política e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética. A divisão do mundo em duas esferas de influência deu origem ao que chamamos de mundo bipolar. A Guerra Fria teve seu início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. As divergências ideológicas entre os capitalistas dos Estados Unidos e os comunistas da União Soviética, a disputa por zonas de influência na Europa e o termo mútuo de expansão territorial e ideológico foram os principais fatores que levaram ao início desse conflito. A Conferência de Yalta, em 1945, já mostrava sinais de desentendimento entre os aliados, prenunciando o clima de desconfiança que marcaria as décadas seguintes. A Guerra Fria se desenvolveu através de uma série de eventos que intensificaram a rivalidade entre as superpotências. A Europa foi dividida pela Cortina de Ferro, simbolizada pelo Muro de Berlim, que separava o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, do bloco oriental, sob influência soviética. Durante esse período, ambos os lados buscaram expandir suas ideologias pelo mundo, apoiando governos e movimentos aliados aos seus interesses. Após a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana foi dividida em duas zonas de ocupação: o norte, sob a influência soviética, e o sul, apoiado pelos Estados Unidos. Na década de 50, as forças comunistas do norte invadiram o sul, desencadeando uma guerra que envolveu diretamente as superpotências. Os Estados Unidos, junto com a ONU, apoiaram o sul, enquanto a China e a União Soviética apoiaram o norte. O conflito terminou em um impasse. A Guerra do Vietnã também foi um outro conflito significativo para a Guerra Fria, marcado pela intensa luta entre o governo comunista do norte, apoiado pela União Soviética e a China, e o governo do sul, apoiado pelos Estados Unidos. A guerra começou com uma luta de independência contra a colonização francesa, mas rapidamente se tornou em um campo de batalha envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos enviaram grandes contingentes de tropas para impedir a propagação do comunismo no Sudeste Asiático. O conflito resultou em uma enorme devastação e alto número de mortos, tanto militares quanto civis. Em 1975, as forças comunistas tomaram Saigon, reunificando o Vietnã sob um governo comunista. A Revolução Cubana foi um levante revolucionário liderado por Fidel Castro e Che Guevara, contra o regime ditatorial de Fulgêncio Batista. Apoiado inicialmente pelos Estados Unidos, Batista foi deposto pelas forças revolucionárias, que estabeleceram um governo socialista em Cuba. A proximidade geográfica de Cuba com os Estados Unidos transformou a ilha em um ponto estratégico na Guerra Fria. Em 61, a fracassada invasão da Baía dos Porcos, organizada pelos Estados Unidos, e a subsequente crise dos mísseis de Cuba em 62, onde a União Soviética instalou mísseis nucleares na ilha, estabeleceram ainda mais tensões entre as superpotências. E esse conflito também foi uma era de intensa corrida armamentista e corrida espacial. Ambas as nações investiram pesado no desenvolvimento de arsenais nucleares, levando o mundo à beira de uma destruição mútua assegurada. A corrida espacial se tornou um campo de batalha simbólico, com a União Soviética lançando o primeiro satélite, o Sputnik, em 1957, e os Estados Unidos conseguindo enviar o homem à Lua em 1969. Essas corridas não demonstraram apenas o poder militar e tecnológico dessas superpotências, mas também serviram como propaganda para promover suas ideologias. Em 62, o mundo chegou perto de uma guerra nuclear durante a crise dos mísseis de Cuba. A descoberta dos mísseis soviéticos em território cubano entre Estados Unidos e a União Soviética. Após intensas negociações, os mísseis foram retirados e um acordo foi firmado para evitar futuras crises.
Esse evento marcou um ponto crucial na Guerra Fria, demonstrando o perigo iminente de uma guerra nuclear e levando ambas as superpotências a buscarem medidas de controle de armas e prevenção de conflitos diretos. Com o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética em 1991, o mundo testemunhou uma transição para uma nova ordem multipolar. A influência exclusiva de duas superpotências diminuiu, dando lugar a um cenário global onde múltiplos atores, como a União Europeia, a China e organizações internacionais, começaram a desempenhar papéis significativos. A queda do Muro de Berlim, em 89, simbolizou o fim da divisão bipolar e o início de uma nova era. O mundo multipolar é caracterizado por uma distribuição mais equilibrada de poder, com diversas nações e blocos econômicos influenciando os rumos da política internacional. A economia global no mundo multipolar tornou-se mais independente e complexa. Facilitada pelo avanço de tecnologias de comunicação e transporte, países emergentes, especialmente na Ásia, cresceram economicamente, mudando o equilíbrio de poder econômico. O comércio internacional e as empresas multinacionais desempenharam papéis cruciais na configuração da nova ordem econômica mundial, promovendo a integração de mercados e diversificação das economias. Esse novo cenário econômico trouxe benefícios, como o crescimento e a redução da pobreza em muitas regiões, mas também desafios, como a desigualdade e as crises financeiras. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, foi criada em 1949 como a aliança militar entre Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa Ocidental para deter a expansão soviética. Com o fim da Guerra Fria, a OTAN se expandiu e adaptou seus objetivos para enfrentar novas ameaças globais, como o terrorismo e a cibersegurança. A União Europeia, por sua vez, evoluiu de uma comunidade econômica para uma união política e econômica robusta, promovendo a integração e a cooperação entre seus membros. A transição do mundo bipolar para o mundo multipolar marcou uma evolução significativa na história contemporânea. A Guerra Fria, com suas tensões e rivalidades, moldou grande parte do século XX, enquanto a nova ordem mundial trouxe desafios e oportunidades diferentes.